Olá, povo abençoado. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos aí, o pessoal que está entrando. Deus abençoe. Dani, seja bem-vinda. Miriam, seja bem-vinda. Deus abençoe. Douglas, seja bem-vindo. Deus abençoe a vida de vocês. Elaine, seja bem-vinda. Deus abençoe. Dani, seja bem-vinda. Meu amor, pega uma água para mim, por favor. Cícero, seja bem-vindo. Boa noite, Letícia. A paz do Senhor Jesus. Tudo na bênção. Glória a Deus. Elaine, boa noite, a paz, Deus abençoe. Glória a Deus. Yasmin, seja bem-vindo. Elisa, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Tiago, meu cabeleireiro, seja bem-vindo. Deus te abençoe, Tiagão. Como é que tá, ó? Fazer uma propaganda hoje aí, hein? Pessoal aí, ó, que quiser o delivery, cabelo delivery, procura o Tiago aí. Glória a Deus. Cícero, Igreja Sema aí, ó. Lá de Itaboraí, do meu amigo Pastor Moisés. Deus abençoe. Aí, Pastor Moisés, ó. Falei do Pastor Moisés, ele entrou. Deus abençoe Cícero, Pastor Moisés, seja bem-vindo. Deus abençoe vocês. Gente, Pastor Leandro já está entrando. E então logo ele entra e nós começamos aqui. Márcio, seja bem-vindo. Deus te abençoe. Glória a Deus. Deus abençoe vocês. Pastor Leandro já está entrando aí. E a gente vai começar a nossa live. E a live hoje com certeza vai ser bênção pura, sem mistura. Eu não sei se a maioria das pessoas aqui conhecem, né? O pastor Leandro. O pastor Leandro Reis, ele é pastor da igreja Deus Tem Mais ali em São Miguel. E é uma pessoa assim de Deus, um homem ungido, um servo do Senhor. E eu tenho absoluta certeza que vai estar agregando muito para a gente aqui. Não tenho dúvida disso. Então, se você está entrando aí, eu queria te pedir uma gentileza. Enquanto o pastor Leandro vai entrar, compartilha, né? Vai nessa gaivotazinha aqui e vai compartilhando isso daí. E para a gente poder ter bastante gente participando da nossa live. Vai ser muito interessante. Então nos ajude aí a estar divulgando isso, tá bom, gente? Se você puder nos ajudar aí, nós agradecemos. Tá bom? Glória a Deus. Júlia, seja bem-vinda. Thaís, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Galera aí os líderes de pequenos grupos aí entrando. Glória a Deus por isso. Que bacana. Muito legal. Muito legal. Muito bacana. Vamos lá, gente. Vamos estar aguardando aí somente. Alessandra, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Glória a Deus. Vamos estar aguardando aí o pastor Leandro entrar. E aí o pastor Leandro entrando, a gente recebe o vaso aqui. Tá bom? Tô vendo aqui. O pastor Leandro já está na área. Pastor Leandro. Vamos lá. Daqui a pouco ele vai estar entrando, já chegou na área. Pastor trabalha no Rio e estava na correria hoje aí. Eu também estava na correria. Vim direto da igreja para cá. Já fizemos reuniões lá em relação ao próximo final de semana e a gente está na iminência aí dessa audiência pública que ia ter hoje para saber se a flexibilização do governo ia ser mantida ou não. Então a gente está nesse aguardo aí para a gente estar vendo.
Então hoje a gente vai ter a resposta. E aí a gente ficou preparando lá com a equipe como seria o nosso domingo. E a gente está tentando aí fazer pelo menos o domingo pela manhã já presencial. E o domingo à noite a gente vai continuar aí com drive-in. Então agora é uma questão da gente estar aguardando, estar esperando, tá bom? Deus abençoe, Alessandro, seja bem-vindo. Olha, Ministério de Dança, Eclésia Dance, seja bem-vindo. Deus abençoe, Charles, seja bem-vindo. Deus te abençoe, meu querido. Glória a Deus. Vamos entrando, gente. Vai compartilhando aí. Enquanto o pastor Leandro Reis não entra, a gente vai compartilhando a nossa live aí com as pessoas. Essas lives têm acontecido todas as quartas-feiras, às 18 horas, nesse mesmo bate-local aqui. Então, se você está entrando pela primeira vez aqui, anota aí, toda quarta-feira a gente tem trazido aqui um homem de Deus, né? Já passou por aqui o pastor Léo, o pastor Bruno Monteiro, pastor Gerson Costa, pastor Ricardo Vasconcelos, pastor Ricardo Guimarães. E tem aqui, gente, olha a mascote aqui, ó. Vem cá, meu amor. Olha aqui a mascote aqui, gente, olha. A coisa linda. Minha filha Maria Helena, olha que coisa gostosa. Oi, coisa linda do papai. Vamos lá, galera. Vamos embora, galera. Vamos nessa. Jaqueline, seja bem-vinda. Jô, seja bem-vindo. Aline, seja bem-vinda. A galera tá entrando aí. Vamos entrando, galera. Vamos entrando. Vamos aproveitar que o pastor Leandro ainda não entrou. Opa, eu acho que agora vai entrar, hein? Acho que agora vai entrar. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. Pastor Leandro. Tiagão, ele está entrando talvez pelo dele. Ele tem que entrar pelo meu, pelo Eclésia São Gonçalo. E aí eu habilito ele aqui. Eu acho que ele deve ter entrado pelo dele. Se você está me ouvindo, Tiagão, fala aí com ele, por favor. Ele entrou pelo dele, ele tem que entrar pelo Eclésia. E aí a gente vai e habilita ele aqui para poder começar. Tá bom? Se você puder me ajudar aí a falar com o pastor Leandro, eu te agradeço. Vamos lá, gente. Será que ele não tem Eclésia São Gonçalo? Tá ao vivo aqui, ó, no Instagram aqui, ó. Vê se ele tá colocando lá. Vê se ele tá lá. Otávio, seja bem-vindo. Será que ele não tem Eclésia São Gonçalo? Deus te abençoe. No Instagram aqui, ó. Vê se ele tá colocando lá. De repente é isso, hein? Tiagão, de repente ele tem que entrar aí como Eclésia São Gonçalo. Luana, seja bem-vinda. Pastor Otávio, Eclésia de Arraial do Cabo, seja bem-vindo. Deus te abençoe, vaso. Glória a Deus. Seja bem-vindo. Vamos estar aguardando aí. Ver se o pastor Leandro já entrou. Deus abençoe, Otávio. Carol, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Meu pastor amado, a paz. Pastor, o senhor tem que ir lá em cima nos status, ver Eclésia SG. O senhor clica lá que eu te habilito para o senhor entrar, tá bom? Eu acho que eu deve estar entrando pelo seu, e aí a gente não está te localizando, tá bom? É pelo Eclésia SG,
Procura aí, Eclésia SG. E entra aí, @Eclésia SG. Eu tô falando com ele aqui agora, que ele tem que entrar pelo meu canal, pelo Eclésia SG. E é isso que a gente está fazendo aqui agora. Vamos ver se ele pega aí pra gente começar. Vamos lá, vamos ver se ele entra aqui agora. Irmã Áurea, seja bem-vinda. Deus abençoe, irmã Áurea. Deus te abençoe. Simone, seja bem-vinda. Deus te abençoe. Beleza, obrigado, Carol. Pedi também para o Thiago estar avisando a ele. Vamos lá. Eu estou aqui acessando aqui para ver se a gente consegue começar. Legal, vamos lá. Irmã Simone, olha aí, ó, amiga da Zel. Deus te abençoe, querida. Deus te abençoe. Deixa eu ver se eu consigo falar com ele aqui para a gente começar a nossa live. Thales, seja bem-vindo. Deus te abençoe, meu querido. Deus te abençoe, Thales. Seja bem-vindo. Vamos lá, pessoal. Se vocês puderem aí, Pastor Leandro entrou. E agora foi. Pastorzão! Me desculpa, que eu tô com dois problemas aqui. Um é fome e o segundo é que eu enferrujei aqui na ferramenta. Não tem problema. Eu entrei pelo meu, achando que era para eu entrar pelo meu, enfim. Amém. Eu já tava lá, altos papos lá com a galera. Pô, eu falei com essa galera, eu falei com o Thiago da tua igreja e com o Douglas da minha igreja, eu falei assim, cara, entra lá e migra todo mundo pra cá, pô. Vem todo mundo pra cá, que já tem uma galera te esperando aqui já. Pois é. Pastorzão, Mano, prazer, tá? Poxa, uma honra tá fazendo essa live contigo aqui. Antes do senhor entrar, eu já fiz uma breve introdução dizendo que toda quarta-feira a gente está fazendo uma live produtiva, né? Algo que possa estar agregando para esse momento em todos os segmentos, em todos os sentidos, não somente na questão igreja, né? Mas na questão do empreender, na questão do sair da zona de conforto, buscando oportunidades em meio às crises. E a gente tem trazido alguns pastores aqui, esses pastores têm somado muito com a gente. Hoje, a gente está tendo a honra de te receber aqui, eu fico honrado de te receber porque eu tenho o senhor como uma referência aqui em São Gonçalo, como homem de Deus, como uma igreja relevante, uma igreja que faz a diferença aqui em São Gonçalo. E eu queria, em primeiro lugar, para a gente estar começando aqui, te ouvir, pastor, como é que está a igreja hoje, né? Nós temos duas igrejas. Nós temos a igreja online, que é essa igreja que está aparecendo agora. Muitas igrejas começaram a acelerar esse processo. Muitas igrejas acabaram saindo atrás, né? Algumas igrejas já tinham saído na frente em relação a isso. E uma coisa que eu tenho conversado com alguns pastores, e os pastores têm falado comigo, é em relação a pós-pandemia, a igreja online, ela vai prevalecer. Alguns pastores são contra essa igreja online porque não tem aquele tempo de comunhão, não há aquele momento, mas é uma excelente ferramenta para evangelização. Então eu queria te ouvir como vai ser o pastor Leandro Reis e a igreja Deus Tem Mais na pós-pandemia.
em relação a essa questão do culto online, do trabalho online que vocês estão fazendo aí, realizando com tanto louvor. Eu queria te ouvir primeiro nesse nosso primeiro momento aqui. Seja bem-vindo, pastor. Então, amigo, eu anterior a toda essa questão, eu não tinha transmissão de cultos, eu sequer gravava os cultos em vídeo para colocar no canal do YouTube. Nunca tive essa pretensão. Então, no dia 16 de março, eu já soltei o cartaz avisando que a Terça do Crescimento seria online, com zero estrutura para fazer a transmissão. Zero estrutura. Eu nunca me preocupei com isso. E na terça-feira fizemos uma transmissão tacanha, né? Porque não tinha realmente a estrutura necessária. E foi uma surpresa, porque na hora que eu fiz o apelo, eu me lembro que 22 pessoas no nosso primeiro culto online confessaram o senhorio de Cristo. E a gente ficou com uma média ali de 300 aparelhos conectados constantemente. Eu falei, cara, eu preciso dar uma atenção para esse povo, né? E aí começamos a melhorar as transmissões e tudo. Hoje a gente mantém esse flow, 300 aparelhos, às vezes 340, às vezes fica nessa faixa aí. Pós-pandemia, a gente vai manter a transmissão, né? A única questão é que a partir de domingo agora, por exemplo, já vamos ter o presencial se o TJ não decidir o contrário. E eu paro de olhar para a lente, como tenho feito, e começo a olhar para o povo que está no santuário. Pós-pandemia, ainda não teremos culto à noite. Nós vamos fazer 2 transmissões pela manhã, porque como eu tive a redução para 1/3 da minha frequência, então eu caí agora para 200 cadeiras dentro do templo. Então eu vou fazer 2 reuniões domingo de manhã, né? E não vou fazer à noite, porque eu quero confessar uma coisa publicamente aqui, que eu estou amando essa história de acabar a transmissão domingo de manhã e passar a tarde dormindo, vendo Netflix, comendo pipoca, comendo bolo de milho, indo dormir 9 horas da noite. Que maravilha! E vendo o povo, depois do culto, fazendo seu churrasco, fazendo sua feijoada, indo jogando queimada com os filhos no quintal. E eu, sinceramente, estou inclinado a cometer um desatino religioso, que é não ter mais culto domingo à noite. Pastor, existe um novo, né? Então, se vai fazer parte da Igreja Deus Tem Mais, esse novo é contigo mesmo. E quem sabe você vai ser o protagonista aí de algo que pode depois fazer uma fileira, né? Porque eu também estou amando, eu estou fazendo os cultos às 10 horas da manhã, que é o culto da palavra, que nós realizamos depois da Escola da Sabedoria. A gente faz a escola de 9 às 10 e o culto de 10 às 11h30. E às 17 horas a gente está fazendo o drive-in, né, que está sendo assim top, né? Então, se o TJ, a audiência era hoje, a gente não sabe por enquanto. Eu estava vindo para casa agora, eu ouvi no G1 que amanhã os shoppings do Rio de Janeiro vão abrir. Então, vão abrir, isso. Então, se os shoppings vão abrir, é sinal que o TJ deve ter concordado com a flexibilização do governo. Então, mais tarde que eu vou saber, não deu tempo de pegar para a gente transmitir isso na live aqui. Isso depende até o meu final de semana também, porque se o governo manteve a flexibilização, eu já vou fazer o presencial no domingo de manhã. E eu estou na mesma situação que o senhor, nós caímos para 30%. 30% para mim corresponde a 100 vagas, não 200 como o senhor, né? Sim. São 100 vagas. Então, a gente vai estar fazendo pela manhã o presencial com apenas 100 vagas. Nós vamos liberar isso através do aplicativo da igreja. As primeiras 100 pessoas, o pedido que eu fiz foi: por favor, quem tem carro, foca no drive-in. Vamos, pessoal que tá no bairro do Culubandê, perto da igreja, dá para ir a pé, não vai pegar ônibus, não vai ter aglomeração e vai poder cultuar a Deus ao vivo. Então, esse foi o meu pedido no domingo à noite lá na Santa Ceia para a igreja atendeu bem. Então, a gente vai ver agora, depois dessa decisão do TJ, o presencial pela manhã, na escola, no culto da palavra, na Escola da Sabedoria, e o drive-in à noite às 5 horas da tarde. Estou adorando. Eu também, o meu culto era 6h30 da tarde. Eu estou chegando 7h15 da noite em casa, domingo, meu irmão. Pô, estou jantando com a minha esposa, estou curtindo a minha filha, há 7 meses. Então tá uma benção. Então, assim,
De repente eu vou nessa tua carona aí também, quem sabe a gente encabeça essa questão aí de 2 cultos pela manhã e o domingo livre, free, para a família. Eu estou hiper empolgado com essa história, hiper empolgado em realmente bancar, peitar. Eu estava agora com o pastor Philip Murdoch, da Ilan, lá no Recreio, e estava lá entregando máscaras para ele, para a escola, para as concessionárias ali da Barra. E quando eu falei para o pastor Philip que eu ia fazer isso, ele deu ele bateu assim na mesa, assim, ele falou, cara, você vai arrebentar. Ele ainda fala um pouquinho o sotaque gringo, né? Ele falou, eu acho que eu vou entrar nessa sua aí também. Hein? E todas as pessoas assim que eu tenho conversado têm amado essa possibilidade. É claro que é uma quebra de paradigma, é claro que como igreja, eu não posso mentir aqui, a igreja tem desafios financeiros, você tirar um culto de domingo à noite, mexe com isso. Mas vamos falar uma parada aqui, Luciano, eu tô me lixando, velho. Que quando eu olho as fotos, num domingo, a galera curtindo, família, discípulos, descansando. Esses dias um pai mandou para mim um videozinho, ele lavando o carro com o filho fazendo uma festa. Eu falei, cara, eu acho que isso aí também é culto. Entende? Claro. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Eu tô assim, mega empolgado com essa história. Vamos ver. Eu creio que Deus vai honrar. Amém. Pastor, como é que está aí a questão dos seus grupos, né, de crescimento? O senhor fala aí, o senhor faz G6 aí, né? E os seus G6 bombam, né? Eu acompanho a tua igreja, acompanho os seus G6. Tenho alguns amigos que congregam aí na tua igreja, pessoas próximas de mim, e eu vejo os G6 bombando, né? Como é que tá? Eles estão fazendo pelo Zoom? Eles estão usando essas ferramentas? Estão se conectando? Ou eles estão esperando o presencial pós-pandemia? Como é que está essa batida do senhor aí? Eu deixei os líderes muito livres em relação a isso. Muito livres. Como tudo que a gente costuma fazer aqui, eu sugestiono. E a minha sugestão para os líderes é, se vocês acham bacana fazer os encontros de forma online, façam. Fiquem à vontade para isso. E para minha surpresa, realmente, eles estão acontecendo. Aí tem gente que faz pelo Zoom, tem gente que faz por outros canais, mas eles estão acontecendo semanalmente, sistematicamente. É claro, o aspecto evangelístico dos pequenos grupos no aplicativo não tem tido essa força, mas o grupo tem se assistido. O grupo tem estado junto, o grupo tem estado unido. Esse final de semana, um grupo fizeram uma resenha na casa de então eles fizeram um encontro presencial e tal, e se curtiram ali. Então, a verdade é que, até onde eu sei, todos os GCAs continuam se reunindo de alguma maneira. Eles estão movendo esforços para estarem juntos. Eu não dei uma diretriz para isso. Eu deixei eles muito à vontade para que eles decidissem como isso seria melhor para o grupo deles. E eu fiquei mesmo cuidando da coisa da transmissão dos cultos online. Amém. Pastor, eu tenho feito essa pergunta para todos os pastores que estão aqui às quartas-feiras, e não seria diferente contigo. Quando a gente olha para essa palavra crise, em mandarim, da onde houve a questão da pandemia, começou essa questão do novo coronavírus, da Covid-19, em mandarim, essa palavra crise ela tem 2 ideogramas. Um se chama perigo e outro se chama oportunidade. Esses 2 ideogramas, eles compõem a palavra crise em mandarim. Perigo e oportunidade. Eu sei que o senhor é um cara super empreendedor, o senhor é um cara super proativo. De cada crise a gente observa várias oportunidades, inclusive a máscara da minha igreja foi adquirida aí por empresa e top, todo mundo amou. Médicos compraram a minha máscara para poder ajudar as pessoas, enfim. Tem outra demanda de encomenda para te pedir aí já próxima semana. Então, existem pessoas que elas olham para a crise e veem oportunidades. E existem outras pessoas que, diante de uma crise, elas param
elas ficam estagnadas, elas ficam prostradas. Talvez umas até retrocedem, recuam. E eu queria pegar esse teu lado pastorzão e esse teu lado de empreendedor, para que o senhor falasse um pouquinho para a gente aqui, para essas pessoas que estão conectadas com a gente. Crise é perigo ou é oportunidade? Fala com a gente aí, por favor. Eu vou agregar essa sua sabedoria de trazer esse verbete dentro da visão dos ideogramas do mandarim, porque também crise ele vem do acrisolar, né? Quando Deus fala, eu acrisolei vocês como o perito faz com a prata. Acrisolar é colocar sobre alta pressão do fogo para tirar a impureza. Mas também crise vem de crisálida, que é aquele processo que a lagarta passa para se transformar borboleta. Aquela crisálida, aquilo é crise também. Então, quando a gente percebe, seja no mandarim, seja sobre o acrisolamento do fogo que refina, ou a crisálida, que é esse processo de metamorfose, de transformação, sempre a crise ela é benéfica para quem enxerga dessa forma. Por exemplo, como igreja, temos experimentado um avivamento de almas. As pessoas estão indo ceiar conosco, gente que nunca assistiu um culto presencial, aí chega lá para pegar os kits da ceia e fala assim, caramba, a igreja é tão bonita. Porque essas pessoas nunca viram a igreja, elas assistiam online, foram lá buscar os kits e ficavam maravilhadas. Num dos primeiros disse que os avivamentos, todos eles tiveram grifes, etiquetas. O avivamento oriundo de John Knox, o avivamento de Charles Spurgeon, o avivamento dos países do país de Gales, o avivamento de Toronto, na África, quer dizer, avivamentos que tinham etiqueta. Esse é o avivamento do isolamento, é o avivamento das casas, das famílias. Não é o avivamento de uma denominação e nem de um pregador e nem de um país. É avivamento de famílias. E quando eu enxergo essa crise como essa oportunidade das famílias terem os seus lares transformados em sedes de avivamento, em altares de adoração, isso é uma oportunidade gigantesca, porque, de fato, as pessoas têm no templo uma referência de espiritualidade, o que não está errado. Porque o templo ele tem o seu valor no seguinte aspecto. Eu posso ter Jesus em qualquer lugar. Eu posso ter Jesus na praia, no McDonald's, em Paris. Posso ter Jesus dentro da academia. Agora, a fraternidade, o gozo fraternal, isso é só dentro do templo. É quando o óleo desce e vem pelo corpo inteiro. Então isso é insubstituível, isso não vai acontecer de outra forma, porque Deus guardou para que fosse assim. Empresarialmente falando, bom, aí é chovendo molhado. Ontem nós fechamos um mês comercializando as máscaras de neoprene com mais de 15 mil unidades entregues. Uau! Que legal! Exemplo, a máscara que você comprou, ela foi num processo manual. Foram as primeiras. Hoje nós estamos fabricando máscaras a laser. Que legal. É outra história, é outro acabamento, é outro requinte, outra demanda, porque da outra forma eu não tinha demanda para entregar. Eu vim do Recreio agora, uma única escola comprou de mim 1.500 máscaras para essa escola. A concessionária Honda comprou umas 750 máscaras. Então, assim, aproveitar e enxergar na crise a sua oportunidade é de altíssimo valor. É claro que nem todos conseguem enxergar, porque para alguns a visão está realmente embaçada, mas a verdade é que, por exemplo, daqui a pouquinho a minha campanha vai tocar, uma moça está entregando sobremesa aqui em casa. Ela aprendeu a arte de trabalhar na internet com a sua sobremesa, ela aprendeu a vender na internet a sua sobremesa, eu conheci o produto dela, e descobri que ela era minha aluna. Que legal. Pelo F5. Aí ela mandou testemunho, ela falou, eu faturava antes de te conhecer R$100 por mês. E agora isso aí, meio-dia, a gente está faturando isso aí. Que bacana. Vou deixar uma frase para quem quer aprender a ganhar dinheiro na crise. Quem são os meus alunos do F5 do Instituto Rumo ao Topo, sabe? Essa frase não é minha, mas está aqui o Sebastião, que trabalha com produto digital, e a verdade é o seguinte,
ou o seu produto ou o seu negócio está na internet, ou ele já está sepultado no cemitério. Já está obsoleto, né, pastor? Sem dúvida alguma. Sem dúvida Legal, alguma. legal. Pastor, deixa eu ampliar um pouquinho essa questão da oportunidade, né? Eu não sei se isso aconteceu contigo aí na IDTM, mas aqui na Eclésia, eu observei, a crise me mostrou três situações. A crise me mostrou a questão das oportunidades, né? Uma oportunidade que nós tivemos foi a questão também, eu estava como você, não trabalhava muito essa questão do online, trabalhávamos muito o Facebook e o Instagram. O YouTube foi uma coisa que foi a toque de caixa que nós fizemos, e em menos de 25 dias nós conseguimos 1.000 inscrições no YouTube. Isso para mim foi uma coisa que Deus mostrou, tá vendo? Olha, é na crise é que as oportunidades aparecem. E a gente tem gente agora na Europa, nos Estados Unidos, em Blumenau, em Maranhão, em Alagoas, em Portugal. Então tem gente assistindo a Eclésia de todos os lugares. Isso ampliou a nossa visão para tantas outras coisas. Nós estamos com uma célula agora lá em Viseu, né? Lá no norte de Portugal. Portugal, sim. Tem uma célula da Eclésia lá, um GCA, um GC, e o cara está tocando lá, hoje fez Casa de Paz, está evangelizando um povo que é predominantemente católico, e ele está fazendo a obra de Deus. Então o YouTube proporcionou isso. Então, crise, ela vem com oportunidade. Crise também, ela chacoalha aquelas pessoas que estão na zona de conforto, né? Seja aí zona de conforto aqui, a gente quer ser bem abrangente, zona de conforto no ministério, zona de conforto na sua comunhão com Deus, no seu tempo de qualidade com Deus, de oração, de leitura, de propósito, né? A tua zona de conforto de trabalho, de estudo, enfim, o cara estava na zona de conforto, a crise nos dá uma chacoalhada e nos tira muitas vezes da zona de conforto. E a terceira coisa que eu observei na crise é a palavra fidelidade, né? Porque o fiel na crise, ele continua sendo fiel. Agora, aquele que é infiel, ele se aproveita da crise para colocar uma série de situações para continuar sendo infiel. Então, eu queria saber do senhor se aí na IDTM também, no meio da crise, o senhor identificou oportunidade, zona de conforto e fidelidade. Não, com toda certeza. Eu digo, Luciano, que Deus resolveu ir com minha cara e me privilegiou pastorear um povo que, na minha visão, é um povo muito fora da curva. Eu sou pastor de uma igreja que não me dá trabalho. É o povo mais suave de se pastorear que eu conheço. É o povo mais servo. Para você ter uma noção, nós temos um projeto social chamado Coletes Verdes e na última saída a intenção era entregar 200 refeições. Cara, chegaram 525 refeições lá na igreja. Que legal. Sabe? Com carne, legume, vegetal. Sabe? As refeições bonitas assim. Eu jantei uma refeição dessa que era para morador de rua depois, porque a dificuldade foi achar gente para dar tanta comida. A gente já estava dando de 2 em 2 refeições, porque já, sabe? Então, assim, eu não tenho o que reclamar desse povo. Sobre a questão da proatividade, fidelidade, sabe? Qualquer coisa que eu falar desse povo que o Senhor me confiou é chovendo molhado. Eu tive que frear eles na questão que eles queriam estar na igreja de qualquer jeito. Mas não, a gente vai, Covid é Covid, porque o povo está trabalhando, Luciano. O povo está trabalhando. Para você ter uma noção, as máscaras da Oliver elas estão sendo vendidas no trem também, por um grupo de camelôs. E eles me mandam foto às 6 horas da manhã, o vagão abarrotado de gente, velho. E esse povo que eu pastoreio tá indo trabalhar, pegar a barca lotada. Outro dia a irmã me mandou a foto da barca lotada. Ela falou, pastor, se eu posso ficar aqui na barca, eu posso ir para a igreja. Entende? É verdade, então, é verdade. Então, na verdade, eu tive que frear o pessoal. Falar, não, irmão, assiste a transmissão, aguenta mais um pouquinho e tal. Então, assim, eu não tenho que me queixar. De fato, esse momento não serviu para me revelar isso, porque eu já vivo isso com essa turma.
seja na questão das ofertas, não mudou nada. Luciano, dia 15 de maio, tem gente da igreja aqui. Eles podem confirmar o que eu estou te falando. E está na live. Eu falei, isso está lá gravado. Dia 15 de maio na transmissão. 15 de maio não. Terceiro domingo de maio na transmissão. Eu falei assim, irmãos, todas as contas de maio estão pagas. A igreja não tem que pagar mais nada. Então você não está ofertando para pagar a conta da igreja. Você está ofertando porque você é grato, porque você ama essa obra, porque você ama investir nessa terra. Porque em relação a contas para pagar, terceiro domingo de maio, estava tudo pago, cara. Que legal. Como que eu vou me queixar de um povo desse? Não existe isso. Bacana, pastor. Por que eu te fiz essa pergunta? A sensação que eu tive aqui na Eclésia foi exatamente a mesma coisa. O quanto o povo é fiel, né? E, pasme, né? Tem gente aqui da minha igreja também. Eu falei a mesma pessoa. Eu fiz uma live com o Bigardi, que é da Bola de Neve lá de Curitiba. Conheço o Bigardi de Curitiba. E, cara, nós fizemos uma live aqui há 2 ou 3 semanas atrás. Eu falei com ele assim, acho que foi uma depois da tua. Então deve ter sido na terceira semana de maio. E eu falei para ele assim, Biga, ó, as contas estão pagas, cara. Eu paguei até as contas que vencem no dia 30, eu já antecipei, eu já paguei. Porque o povo está sendo fiel. O povo é fiel. Então a gente fica feliz como pastor de que o princípio, as pessoas vivem um princípio. Elas não vivem o momento. Porque existem pessoas que vivem o momento, não vivem o princípio. E eu estou muito feliz como pastor de ver uma igreja vivendo o princípio, né? Cara, te digo mais, esse momento de crise, cara, o segundo trimestre de 2020, nessa área, foi melhor do que o primeiro trimestre, cara. Vai explicar uma coisa dessa. Eu não consigo entender, eu só posso falar o seguinte, como pastor, a gente está pastoreando, apacentando e ensinando principalmente o princípio. Então, é o princípio que está sendo observado. Você não está pagando, você não está dando dízimo para pagar aluguel de igreja. Você não está dando dízimo para pagar a conta de luz da igreja. Você está dando dízimo porque você conhece o princípio, né? Você conhece o princípio de que o devorador na sua vida vai ser repreendido, né? É o princípio. E por causa de vós, repreenderei o devorador. Então, o devorador vai ser repreendido. Você oferta porque você tem um coração grato a Deus. E a oferta, né? Ela tem o poder de multiplicar a sementeira. A palavra de Deus também fala isso. O Gerson Costa, que você conhece, falou muito com a gente sobre dízimo, sobre primícias, sobre oferta, e foi top também a live, ele falou muito bem sobre isso. Então, eu te fiz essa pergunta por quê? Porque nós temos alguns colegas, né, que talvez tá passando por situações difíceis. Algumas igrejas fecharam em São Gonçalo, né? Sim. E eu estou vendo a nossa igreja aqui vivendo esse princípio e falando assim, meu Deus, que coisa maravilhosa. E eu estou muito feliz de ver toda a igreja vivendo esse princípio. Diga, pastor. Eu acredito que tem um viés que possa explicar isso de forma simples. Tanto a Eclésia como a Igreja Deus Tem Mais não são igrejas que vivem como igrejas auditórios. O que é igreja auditório? É a igreja que traz muita gente, faz muito evento, passa muita gente, mas não significa que esses que passam pelo auditório e enchem o auditório são famílias. Quando eu falo família, eu falo pertencentes à família Eclésia, pertencentes à família Deus Tem Mais. Esse sentimento de pertencimento é que eu faço parte desse corpo, eu faço parte dessa visão, eu pertenço a isso aqui, é que traz às pessoas o entendimento do princípio e de que elas não estão pagando ingresso para entrar num evento. Elas estão semeando em uma visão que é divina, que é libertadora, que é de Deus. E, por exemplo, as terças do crescimento a gente dá testemunho. Cara, teve uma terça do crescimento que eu falei, gente, eu tenho mais 4, eu já tinha contado 7 ou 6 testemunhos, já tinha tomado um tempão contando testemunho. Eu falei, gente, eu estou ainda com 4 testemunhos aqui, eu vou deixar para a semana que vem. As pessoas estão vivendo milagres nesse tempo. O texto que eu amo demais, dentre tantos que eu amo, é Salmo 37:19. O que ele diz ali? Não serão envergonhados, e no tempo da fome os justos terão fartura. Esse texto está materializado no meio dos fiéis. Maravilha, pastor.
Que coisa bacana. Eu fico feliz quando a gente vê um povo, né? O senhor falou uma coisa aí. Eu costumo dizer que essa igreja, né, é uma igreja de programa. Eu falei na igreja lá, eu fiz um culto da nossa visão, eu falei que existem 4 tipos de igreja. A igreja de programa, Isso. a igreja de ministerial, que ela é tocada por ministérios, né? As igrejas de campanha e as igrejas de relacionamento. Deus está em todas elas? Deus está em todas elas. Deus está na igreja da campanha, Deus está na igreja do programa, Deus está na igreja dos ministérios, que são os ministérios que tocam a igreja, e na igreja dos pequenos grupos, né? Da igreja dessa visão de relacionamento, né? E eu falei, gente, olha, a nossa visão é de relacionamento. E eu vejo, pastor, nesse momento de pandemia, as igrejas que estão passando bem por essa situação são justamente as igrejas do relacionamento. As igrejas de campanha, as igrejas de programa, as igrejas de ministério, nada contra, pelo contrário, eu amo, porque Deus está em todas elas e tenho pastores amados que também pastoreiam essas igrejas. Mas as igrejas de relacionamento hoje são as igrejas que estão assim, cara, eu estou tocando a igreja está sendo tocada, a igreja está fluindo. Concorda com isso, pastor? Total. Para você ter uma noção, sabe quantas reuniões de ministério eu fiz durante a quarentena, Luciano? Quantas, pastor? Uma reunião. Maravilha. Apenas a primeira ceia que foi online, que eu reuni pelo Zoom os meus pastores e supervisores para coordenar como seria aquela ceia. Que legal. E depois disso eu não fiz mais nenhuma reunião. Por quê? Porque é pão com manteiga e café com leite. Eu não tenho que inventar a roda. Os meus líderes e pastores trabalham, olha, a hora que eu cheguei foi agora. E eles também estão aí na vida. Então, assim, eu falei para eles assim, olha, o que vocês precisarem de mim, me chama. Quanto à igreja, continua tudo como está. E vamos tocar a vida, irmão. Maravilha. Eu não fiz uma reunião. Até para voltar agora, eu ia fazer uma reunião. Eu falei assim, quer saber? Mandei um áudio de 1 minuto. Falei, rapaziada, domingo é nós. Horário tal, tamo junto. Brota, vamos cair para dentro. Quem não pode, não vem. Quem é velho não vem, como o pastor Roberto, que já é da faixa do risco já. 1 minuto de áudio resolveu o problema. Porque, cara, a vida tá aí, velho. Não dá para ficar é isso aí. do outro. É, verdade. E muita coisa vai mudar, né, pastor? Por exemplo, eu já conversei com os meus discípulos aqui, as pessoas que caminham mais perto, já falei, galera, vai ser pelo Zoom agora, tá? Eu na minha casa, você na tua casa. A gente vai fazer pelo Zoom aí, nós vamos nos entender agora, vai ser pelo Zoom, pelo FaceTime. Pastor, o senhor falou de simplicidade, eu não sei se o senhor conhece, já ouviu falar desse livro aqui, Igreja Simples? Fantástico, fantástico. Cara, eu comprei, eu vou estar começando agora com os líderes de pequenos grupos e com os líderes da igreja, um estudo sobre esse livro aqui, ó. A gente precisa voltar para a simplicidade. Aquilo que você falou é pão com manteiga e café com leite, cara. A minha palavra pão com manteiga e café com leite foi com base exatamente em algumas experiências que eu retirei dessa leitura aí, dessa literatura. Olha aí, pô, que maravilha. Então já é de Deus aqui, eu já tô focado nesse livro aqui. Pastor, eu queria te fazer uma pergunta, e é uma pergunta agora que vai para os líderes, né? Porque os líderes do nosso ministério, posso falar do nosso, porque eu acredito que a gente tem esse mesmo coração de cuidado de pessoas, de relacionamento e de almas, né? A gente tem essa vontade de ganhar alma, de cuidar de pessoas e de batizar e de consolidar pessoas. Pastor, qual a palavra que você daria hoje para os co-pastores, que são líderes de pequenos grupos, né? Eu dei uma palavra aqui para os meus líderes falando assim, olha, cara, a melhor hora agora a melhor hora de você mostrar, você ganhar o coração dos seus liderados é agora. Está precisando de alguma coisa, né? É uma cesta básica, é uma conta, é a hora da gente abraçar e ser literalmente igreja. Qual é a palavra que o senhor poderia deixar hoje para os líderes que co-pastoreiam conosco esse rebanho que Deus tem nos confiado? Porque agora, para mim, eu falei, a palavra que eu dei para eles, eu disse o seguinte, a hora é a hora do pastoreamento, do cuidado. Cuida, dá uma ligada, procura saber se está tudo bem,
né? Se está precisando de alguma coisa. Nossa igreja, pastor, nós fizemos agora, a sua foi essa visão bacana, nós fizemos aqui a ação social e fizemos cesta básica, né? Estou até com a líder da ação social da igreja aqui comigo. A gente fez uma cesta básica, eu falei, gente, de básico isso não tem nada. Eu falei, ó, se quiser botar uma dessa lá na porta da minha casa, eu quero. Ela comprou proteína, comprou frango, comprou linguiça, comprou carne, comprou água sanitária, cloro, sabão em pó, comprou material de limpeza. Então nós fizemos assim um movimento na igreja para abençoar aí em torno de quase 30 famílias, né? 28 famílias no mês passado. Até ontem tinha 20 famílias que nós ajudamos aí com essa cesta que dá literalmente para o mês todo. E eu falei, olha, quem vai entregar essa cesta não é a igreja. Quem vai entregar essa cesta é o líder do GC lá. Você que vai entregar, porque você está me ajudando a pastorear. Qual é a palavra que o senhor daria para essas pessoas que estão na frente hoje, cuidando de pessoas, nesse momento difícil, pastor? Nós temos duas irmãs que cuidam aqui dessa cobertura de ação social na igreja, né? Voltada para essa coisa da cesta básica. E foi um pouco frustrante, ao mesmo tempo animador, porque recebemos uma oferta de 30 cestas de um empresário que não tem nada a ver com a igreja, ele nem é cristão, mas ele, através de uma conexão, deixou lá 30 cestas lindas, mais os moveres do povo ali, e 2 famílias na igreja precisaram de cesta básica. Aí ficou aquela coisa toda lá, e aí, pastor, o que a gente faz? Então dá para quem não é membro, porque a palavra inicial é primeiro os de casa. Quem está precisando? Pastor, a gente não está tendo procura. Ninguém falou nada, ninguém procurou nada. Líderes, tem alguém sabendo? Não, 2 famílias. A não ser que se isso mudou, a Andréia está aqui, que ela cuida junto das meninas, ela pode até me trazer essa informação aqui, que ela está me ouvindo. E aí a gente começou a dar para os outros, que não tem nada a ver com a igreja. Essa palavra sobre essa conexão do líder com o liderado, ela é desde sempre. Porque nós que trabalhamos com pequeno grupo, como é o seu caso também, desde sempre é necessário fazer essa conexão. Eu vou te dar uma experiência que eu tive lá na igreja, não foi agora na pandemia, mas isso tem 1 ano mais ou menos, ou 2 anos, talvez. Eu acabo a escola de sabedoria, estou descendo os degraus ali, e veio uma irmã, uma senhora, disse assim, pastor, muito obrigado. Fez toda a diferença na minha vida. E eu, com a cara de tacho, abracei ela, só que eu não estou sabendo o que está acontecendo, irmão. Aí eu fui até a líder dela e falei assim, o que essa irmã veio me agradecer? Aí a líder falou assim, não, pastor, ela passou por um processo cirúrgico, teve uma complicação, e durante esse tempo, todo domingo ela recebia uma visita com uma flor e um CD de mensagem seu em nome da igreja. Então a irmã pensava que era eu que estava mandando. E eu não estou sabendo o que está acontecendo. Mais ou menos na mesma pegada, outro dia um campeão veio, final de culto também, pastor, vim aqui te agradecer e dizer para o senhor o seguinte, não precisa mais, Deus já fez. Eu, com a cara de tacho, falei, beleza, campeão, não sei o que né? Pensei, eu não sei o que esse cara não precisa, mas se não precisa, não precisa. Aí eu fui até o líder dele, falei, cara, aquele cara veio me procurar, falou que não precisa mais, não precisa o quê? Pastor, ele ficou desempregado, e o pequeno grupo se uniu, levou cesta básica, pagamos a conta de luz dele e demos todo o suporte em nome da igreja. Então, o mover do pequeno grupo, como família, ele é fantástico por causa disso, porque eu posso falar um negócio, mano? Eu sou um pastor desnecessário. Essa é a minha verdade. Entendeu? Que bom, hein, pastor? Maravilha isso. Isso é maravilhoso. O corpo ministra o corpo. Presta atenção. Se um espinho entra no seu pé, quem é que vai se mover para tirar o espinho do pé? A mão. Não é assim que funciona? Se um espinho entrou na mão esquerda, quem é que se move? A mão direita. E assim, consecutivamente, o corpo ministra o corpo cuida do corpo. A função do pastor é trazer a visão, é trazer a revelação da palavra, é cuidar da liderança. Por isso que quando os diáconos foram necessários, por quê? Porque os apóstolos estavam cuidando da mesa e não tinha tempo para a palavra. Aí o conselho sábio foi o seguinte, olha, para que vocês cuidem da palavra, levantem diáconos, que é do grego diaconai, aqueles que servem à mesa, eles cuidam da mesa e vocês cuidam da palavra. Então eu me atenho, Luciano, a cuidar da palavra. E os líderes cuidam de servir o povo. Maravilha, pastor. Maravilha. E é isso para que nós fomos chamados, né? Quando você olha lá
Paulo escrevendo, ele fala que nós somos chamados para capacitar, nós como pastores, preparar outros líderes para que eles tomem conta de pessoas, treinar, capacitar. Né? E a gente tem que entender também o nosso papel e o nosso propósito. Se você não está alinhado com o teu propósito, se você não está alinhado com o seu papel, você se perde no meio disso daí. Agora, Verdade. pastor, eu queria que o senhor pudesse dar a gente está caminhando para o final já, se o senhor pudesse dar três conselhos hoje para as pessoas que estão nos ouvindo hoje, em relação ao que está por vir depois da pandemia. Três conselhos que o senhor poderia dar hoje. Fácil. Número 1, procure alguém que está dando certo e se conecte a essa pessoa desesperadamente. Cola nela, paga um café para ela, liga para ela, manda um WhatsApp, perturba a vida dessa pessoa, pluga a sua vida a essa pessoa. Porque essa pessoa que já está performando, já está fazendo, ela já entendeu a pista, ela vai te ajudar e você se acidenta menos. É jogar o orgulho para fora e se conectar a quem já sabe, a quem já tem. Número 1 é isso. Número 2, invista pelo menos 10% da sua renda em aprender mais sobre a sua profissão e sobre o reino de Deus. Compre livros, frequente seminários, congressos, conferências, cursos. Se move, invista dinheiro em aprender mais sobre a profissão, que é o que traz o dinheiro para a sua mesa, e mais sobre o reino, que é o que traz a visão de Deus para dentro da sua casa e do seu coração. E número 3, sirva a comunidade. A pessoa que serve, Luciano, ela não tem tempo de ficar deprimida. A pessoa que serve, ela não tem tempo de murmurar. A pessoa que serve, ela enobrece a sua alma e engrandece o nome de Deus nessa geração. Quando eu falo sobre servir, as pessoas pensam que servir é algo muito difícil. Servir. Não sei no que servir. Pergunte a alguém em que posso ser útil. Quando eu cheguei na Apacentar, eu comecei servindo, pintando parede, mas eu não era pintor. Mas eu fui para lá pintar, era o que tinha. Eu mexia a tinta, eu lixava, eu fazia o que estava ali. E depois me tornei o diretor da gravadora Toque Notar, me tornei pastor do Ministério Apacentar, do lado do pastor Gregório, que para mim é o maior profeta dessa geração no Brasil. Então, esses 3 conselhos: se conecte a quem sabe, invista em aprender mais e sirva a sua comunidade. Maravilhoso. Pastor, 3 conselhos sábios que o senhor deu. Agora, 3 coisas que o senhor diria assim, olha, não faça isso. 3 coisas que o senhor fala assim, cara, pelo amor de Deus, não faça isso. O senhor poderia dar 3 conselhos, pastor, para que nós não fizéssemos? Essa é fácil também. Nunca se isole. Nunca se isole. Nada isolado cresce. Se você plantar uma flor isolada, ela morre, porque ela vai ter excesso de sol. Não se isole. Primeiro conselho, não se isole. Segundo, não gaste todo o seu dinheiro. Nunca. Viva sempre abaixo da sua capacidade financeira. Eu poderia ter um carro melhor, mas eu não tenho o carro que eu poderia ter. Por quê? Porque eu vivo um pouco abaixo da minha capacidade. Eu poderia morar numa casa melhor. E o que eu faço com esse dinheiro? Eu invisto, eu poupo, eu guardo. Então, número 1, não se isole. Número 2, nunca gaste tudo. Número 3, aprenda a investir seu tempo em algum esporte. Você não gosta de academia, irmão? Vai jogar tênis, vai nadar, vai, sei lá, caminhar, vai correr, pega uma bike, faz 10 quilômetros de bike. Invista em esporte. Toda pessoa de sucesso, seja na área profissional, seja na área empresarial, essa pessoa, ela se relaciona com algum esporte. As razões são muito óbvias. Número 1, quem pratica esporte libera mais testosterona, que é o hormônio da criatividade e do reflexo. Número 2, prepara o seu corpo para enfrentar as demandas e os desafios da vida. O Covid, por exemplo, é uma enfermidade que mata muito mais pessoas com obesidade do que pessoas com mais idade. Pessoas com idade, com histórico de atleta, não precisa ter medo. Por quê? Porque o Covid não pega essa pessoa. Quando ela tem um açúcar equilibrado, quando ela tem um organismo equilibrado, a oxigenação do seu corpo é uma boa oxigenação, essa pessoa passa tranquilo por essa situação aí. Então, não se isole, não gaste tudo, pratique algum esporte. Meu Deus do céu. Pastor, eu tô nessa pegada aí, tô correndo todo dia,
Tô vendo. Cara, tô aço. Por que eu tô falando isso? O esporte também, principalmente para nós que estamos no ministério, e a gente está falando aqui com líderes, né, que estão nos assistindo agora, é aquela questão do que enche o seu tanque, né, pastor? O Isso. que enche o seu tanque? O que enche o tanque do pastor Leandro Reis? É uma série lá na academia, tá enchendo o seu tanque. Eu pegando essa boa viagem aqui, indo até lá no Maria Tereza e voltando, pô, enche o meu tanque. Isso. Então, além de encher o meu tanque, libera testosterona, a gente fica ligado, eu vou no 220 para a igreja, meu irmão. Por quê? Eu já fiz lá o... Aí meu irmão entrou agora lá dos Estados Unidos, lá da Flórida. Pastor Leonardo. Eclésia da Flórida presente aí também, Deus abençoe. Hoje Pastor, era para eu estar lá, sabia? Poxa, nas tuas férias. Nas tuas férias. Exatamente, é isso aí. Pastor, eu saí de férias dia 15 de março e retornei dia 17 de março das férias. Eu tive que parar, cara, não deu. Infelizmente não deu. Mas, pastor, o senhor deu 3 conselhos sábios, 3 conselhos também para que a gente não pudesse estar seguindo. Muito bom. Essa questão do isolamento também é algo que as pessoas estão se isolando e a gente tem visto que as que mais se isolam são as que estão vivendo um processo depressivo muito grande, né? Eu tenho acompanhado algumas pessoas que não encararam essa crise de uma forma proativa e elas acabaram se enveredando para o quarto escuro. Elas acabaram se enveredando para o isolamento. Qual é a palavra que o senhor deixaria para essas pessoas hoje que estão isoladas porque ficaram desempregadas, porque perderam a esperança do amanhã, contam com os recursos próprios, não contam com a provisão de Deus, perderam a sua fé, estão no quarto escuro, estão depressivas, angustiadas, taquicardia? Que palavra o senhor deixaria para essas pessoas que estão nos assistindo aqui também? Se estão nos assistindo, quando terminar a live, mande um WhatsApp urgente para alguém que você sabe que te ama ou que você admira. Se não estão assistindo, mas vocês que estão assistindo conhecem alguém que está nessa situação, mande você um WhatsApp para essa pessoa que está isolada. E traga ela para um diálogo, para um bate-papo, marque um café com ela, tenta de alguma maneira tirar ela dessa situação de isolamento, porque o isolamento, Luciano, ele tem um porquê. Ele tem uma cognição aí. Por que as pessoas se isolam? Número 1, vergonha, porque o resultado foi frustrado. Número 2, medo de se expor. E número 3, existe uma questão espiritual, porque o diabo, o arqui-inimigo das nossas almas, ele tem interesse em uma pessoa isolada. Porque ela isolada, ela enfraquece, ela adoece, ela apodrece. E na comunhão, não, ela se fortalece, ela cresce. Ela, entende? Então, existe... Eu não vou dirimir aqui a questão espiritual da coisa, mas existe o fator que é da psique, que é a vergonha, é o medo de se expor, mas existe uma questão espiritual. É o diabo com a opressão, empurrar. A opressão é o que vem de fora, para dentro, te empurrando para o isolamento, tentando te convencer que é melhor ficar sozinho, e isso não é verdade. Então, se você está aqui na situação de isolamento, terminou a live, chama alguém para um papo. Você está assistindo, mas conhece alguém, mande você um WhatsApp para essa pessoa. Pastor, passou voando. Já está aqui me mostrando que nós temos 1 minuto restante. E eu quero dar um recado aí para o pessoal da Eclésia, da Deus Tem Mais. Essa live vai ficar gravada lá no nosso YouTube, pastor, lá no Eclésia TV. Ótimo. Então, quem quiser rever aí essa live com o pastor Leandro Reis, é só entrar lá a partir de quarta-feira que vem, que já vai estar disponível. Pastor, ore pela gente, agradeça a Deus por esse tempo aqui, muito obrigado pela sua disponibilidade e a gente espera estar mais junto aí depois dessa pandemia, com certeza, visitando um ao outro. Deus te abençoe. Ora por nós aí, pastor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre cada um de nós e que através do seu Espírito derrame sabedoria para que possamos viver diante desse dilema e desafio e que nunca falte sobre as nossas cabeças o óleo da unção, nunca falte sobre as nossas mesas o pão da provisão e nunca falte no nosso coração a paz que excede todo entendimento, em nome de Jesus. Amém. Pastorzão, beijo, fica na paz. I love you. Deus abençoe. Deus abençoe. Fique na paz. Paz.